Certo. Retornando aqui, então, nós vamos fazer a comparação das equações e vamos ver o que significa cada uma dessa aqui. Então, essa aqui era a nossa função original, a cosseno de WT mais φ, que é a função que rege a função da posição em relação ao tempo. Nós fizemos a derivada segunda da posição em relação ao tempo e nós chegamos em menos AW ao quadrado cosseno de WT mais φ. E esse derivada segunda da posição em relação ao tempo nada mais é que a nossa aceleração. Menos AW ao quadrado cosseno de WT mais φ. O que acontece? O meu A, o meu W e o meu φ são constantes do movimento, não vão mudar, elas vão ter valores constantes durante todo o movimento. O nosso A nada mais é que é a amplitude do movimento. O A é a amplitude do movimento, ou seja, é o máximo deslocamento que eu tenho em relação ao ponto de equilíbrio, que vai ser aquele máximo que eu vou deslocar em relação ao ponto de equilíbrio. Vou puxar ou vou comprimir, tá? Então, é o valor máximo da posição em relação ao ponto de equilíbrio. E como eu tô falando em posição, valor máximo da posição, o A, a unidade, é metros, tá? A unidade no sistema internacional é metros. Também pode ser centímetros, vai ser usado, mas não é muito... Mas pelo sistema internacional seria metros. O W, que é a nossa outra constante, nós vamos chamar de frequência angular. O que seria essa frequência angular? Frequência angular é a medida de quão rapidamente as oscilações ocorrem, ou seja, porque como eu estou falando de função seno e cosseno, então nós vamos imaginar isso aqui. Aqui é 0, aqui é π sobre 2, que é 90 graus, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, aqui é 2π, que são as oscilações completas. Então, a gente tem 2π radianos, meio π radiano, né? 0 radianos, π radianos, e aqui significa 0, 90, 180, 270, 360. Então, esses movimentos, os movimentos periódicos, eles são representados pelas funções cossenos dessa forma aqui. Então, o que acontece? A frequência angular, ela é dada em radianos por segundo, é a unidade. Por quê? Porque a cada segundo que passa, ela tem 1 radiano por segundo, né? 1 π radiano por segundo. Então, significa que a cada segundo que passa, ela vai andar 1 π radiano. Se for 1 π radiano, em 1 segundo ela já está nessa posição aqui. Se for meio π radiano, em 1 segundo ela está aqui, em 2 segundos ela está aqui, em 3 ela está aqui, em 4 ela está aqui. Então, a frequência angular é isso. É quanto rapidamente as oscilações ocorrem. Então, quanto mais oscilações por segundo, maior vai ser o valor da frequência angular. Ou seja, quanto mais rápido elas acontecem, maior vai ser a frequência angular, certo? E a unidade dela é radianos por segundo. Nós deduzimos lá no começo, se vocês lembram, para facilitar, nós dissemos que a relação K sobre M era W ao quadrado. Então, W ao quadrado é K sobre M. Então, eu posso dizer que W é a raiz de K sobre M. Que foi o que a gente deduziu lá no começo para facilitar o nosso cálculo, lembram? Que a gente deduziu lá no começo para facilitar o nosso cálculo, nós dissemos que W ao quadrado era raiz de K. Deixa eu achar onde é que eu botei aqui. Aqui. Ó, nós deduzimos lá no começo para facilitar que K sobre M era W ao quadrado. Então, nós retornamos aqui agora com K sobre M igual a W ao quadrado, certo? E o que é o φ? O φ é o ângulo, tá? Também é uma constante, que nós vamos chamar de constante
de fase. O que é a constante de fase? A constante de fase, juntamente com a amplitude, ela é determinada pela posição e a velocidade no tempo igual a zero. Então, por exemplo, aqui, se ela saiu da posição zero aqui, tá? Que não é o zero do x lá, que é outra coisa, o ângulo de fase é zero, se ela saiu dessa posição aqui. Se ela saiu da posição π sobre 2, o ângulo de fase aqui vai ser π sobre 2, aqui dentro. Geralmente sai da posição zero, mas ela pode estar largando da posição π sobre 2, da posição π, que ela pode estar largando, né? Por exemplo, ela estava em x igual a zero, ela estaria aqui. Mas se ela sair da posição 10, se ela for abandonada já da posição 10, daí na posição 10 nós vamos ter que ver quanto que corresponde esse ângulo de fase, tá? Então, esse constante de fase aqui, toda essa parte aqui, na verdade, é chamada de fase, que é o arco, né? Toda essa parte aqui é chamada de fase. E o φ aqui vai ser a nossa constante de fase, certo? E esse valor aqui vai depender da posição e da velocidade em t igual a zero, ou seja, de onde que ela vai sair em t igual a zero. E daí o exercício vai dizer se ela saiu da posição zero, se ela saiu da posição π sobre 2, enfim. Isso o exercício vai dizer, vocês não precisam se preocupar, tá? Bom, o que é importante lembrar? Que esse arco aqui, essa fase aqui, é a função que depende do tempo, certo? Isso aqui porque a gente tem uma função x de t a cosseno de wt mais φ. Então, para cada tempo, eu vou ter uma posição, dependendo desse cosseno aqui, certo? Então, a gente não pode esquecer que esse nosso arco aqui depende do tempo. Então, isso aqui é uma função dependente do tempo. Bom, então, o que nós vamos lembrar aqui? Voltando aqui para a posição original, só para a função original, só para a gente ver, a cosseno de t, certo? Porque a nossa função, a função que a gente derivou era essa aqui, uma função que depende de t. Lá vocês tinham de x, enfim, né? De π, aliás, aí vocês tinham lá a função de vocês lá na tabela. Aqui a nossa função depende do tempo. Então, essa parte aqui, w vezes t mais φ, é a função dependente do tempo. Dependente do tempo. Essa fase, como eu falei aqui, geralmente é zero. Geralmente. Pode acontecer de mudar, mas geralmente ela é zero. Então, nós temos que